Olá, muito boa tarde para você. Chegamos, seja bem-vinda, seja muito bem-vindo. Está no ar o Pauta Aberta desta sexta-feira, dia 9 de junho de 2023. Eu sou Odilon Araújo, esse é seu noticiário da tarde aqui na TV Evangelizar. Uma alegria para mim ter a sua companhia, a você de casa, em todo o Brasil. Muito obrigado, pela sua companhia com a gente aqui ligadinho na TV Evangelizar. Vamos a partir de agora então com nossos destaques no jornal de hoje. Uma fortuna deixada pelos brasileiros em contas correntes nos bancos de norte a sul do Brasil. Esta semana, o Banco Central trouxe este alerta aos esquecidos. São mais de 7 bilhões de reais parados à espera do saque. Os números do desmatamento na Amazônia, de acordo com o mais recente relatório do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, de janeiro a maio, a área desmatada recuou em 31% na comparação com o mesmo período do ano passado. Sinais mais evidentes aí que ainda podemos ter esperanças por mais vidas nas nossas florestas. Estamos no Junho Laranja, que traz um alerta à população do país. De 2015 a 2020 foram quase 20 mil mortes por queimaduras e quase a metade dessas mortes foram registradas por choques elétricos. Um cenário muito alarmante, hein? A recuperação do Papa Francisco, direto de Roma, na Itália. Nossos repórteres trazem para você os detalhes de como vem sendo bom e positivo. De acordo com as primeiras avaliações médicas, este momento pós-operatório do Santo Padre. A TV Evangelizar agora chega ao litoral sul de São Paulo. Estreou em Santos, no canal 50.1 na TV aberta. Estamos muito mais perto de você que mora em Santos e região. E hoje trazemos uma reportagem especial sobre histórias, curiosidades da fé católica na cidade. Uma das mais importantes de todo o litoral brasileiro. Vamos falar sobre os apaixonados que foram às compras e o comércio está na expectativa para um salto nas vendas neste fim de semana, que antecede o Dia dos Namorados. E se você tem fé no santo casamenteiro, essa é a hora. E Curitiba, uma velha tradição, leva doces experiências aos solteiros e solteiras que tanto sonham em encontrar a alma gêmea. Dia 13 é dia de Santo Antônio, santo casamenteiro, e o bolo de Santo Antônio já é distribuído nas paróquias pela cidade. Fique ligadinho com a gente, o Pauta Aberta desta sexta-feira começou. E hoje nosso primeiro assunto é um alerta, tem muito dinheiro parado nos bancos. Olha só, gente, pouco mais de 7 bilhões de reais ainda estão esquecidos em contas à espera dos saques dos correntistas. O valor foi divulgado esta semana pelo Banco Central. Até agora, o sistema de valores a receber devolveu 3 bilhões e 900 milhões de reais a aproximadamente 400 milhões de titulares. Segundo o Banco Central, a maior parte dos quase 39 bilhões de correntistas que ainda não fizeram o saque tem direito a pequenas quantias. São valores entre 10 e 100 reais. Já uma minoria, 1,78%, deixou mais de R$1.000 esquecidos nos bancos. Vale dar uma pesquisada e ver se você esqueceu dinheiro em alguma conta bancária por aí, hein? Nada mal para uma sexta-feira, o fim de semana só está começando. Fique de olho. A Caixa liberou 25 bilhões de reais do PIS/PASEP. Caso o abono salarial não seja requisitado pelo trabalhador, o dinheiro vai para o Tesouro Nacional. O prazo para solicitar o benefício é de 5 anos. O trabalhador tem até o dia 5 de agosto para retirar o abono salarial referente ao PIS/PASEP. Pelo menos 10 milhões e meio de trabalhadores têm direito a sacar o PIS/PASEP, que soma esses 25 bilhões de reais. Por lei, o benefício só poderia ser sacado em casos de aposentadoria ou morte. Mas com a medida provisória 946 de 2020, é possível fazer transferência para o FGTS. Até dia 30 de abril, a Caixa realizou mais de 481 mil pagamentos, com 701 milhões de reais em saques. Tem direito ao abono trabalhadores que estão cadastrados no PIS/PASEP há pelo menos 5 anos, contados da data do primeiro vínculo. Além disso, é necessário ter recebido até 2 salários mínimos médios de remuneração mensal no período trabalhado, ter exercido atividade remunerada durante pelo menos 30 dias consecutivos, ou não, no ano base considerado para apuração, além de ter seus dados do ano base 2021 informados pelo empregador corretamente na Relação Anual de Informações Sociais ou no e-Social.
Mudando de assunto agora, gente, o desmatamento caiu 31% na Amazônia Legal de janeiro a maio deste ano. Isso na comparação com o mesmo período do ano passado. Os dados são resultado de análise do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Os dados foram coletados a partir do Sistema de Detecção do Desmatamento em Tempo Real, o DETER. Foram 1.986 quilômetros quadrados de área desmatada nos primeiros meses do começo deste ano, contra 2.867 de área desflorestada entre janeiro e maio de 2022, o que representa uma reversão da tendência de desmatamento que chegou a aumentar 54% no segundo semestre do ano passado. Segundo informações do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, a maior parte do desmatamento, cerca de 46%, aconteceu em imóveis rurais, com registro público do Cadastro Ambiental Rural, em que o governo consegue identificar o responsável pela área, ou seja, um proprietário ou um posseiro em processo de regulamentação fundiária. Outros 21% da área desmatada foram em assentamentos rurais e em 15% em áreas de florestas públicas não destinadas. Um acidente muito preocupante. Olha, a queimadura. As queimaduras, esse acidente, foram a causa de morte de quase 20 mil brasileiros de 2015 a 2020, segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde. Entre as principais causas estão os choques elétricos, tema deste ano da campanha Junho Laranja. Os números dão a dimensão do problema. Nos últimos 7 anos, mais de 14 mil pessoas entraram no Hospital João 23 em razão de queimaduras graves. Uma média de 5 atendimentos por dia, 158 por mês e 1.900 por ano. Apenas nos 5 primeiros meses de 2023, 724 pessoas foram assistidas pelos profissionais da unidade. Entre as causas mais comuns de queimaduras estão o choque elétrico. Somente no ano passado, dos 412 pacientes que ficaram internados no centro de alta complexidade do hospital, 30 foram em razão de queimaduras elétricas. Além disso, quando comparada às demais razões de entrada em unidades hospitalares, as queimaduras elétricas respondem sozinhas por quase metade de todas as mortes registradas. Segundo dados do boletim divulgado pelo Ministério da Saúde, de 2015 a 2020 foram registradas 19.722 mortes por queimaduras no Brasil. Dessas, 53,3% devido a queimaduras térmicas, 46,1% a queimaduras elétricas e 0,6% a outros tipos de queimaduras. Dos óbitos por queimaduras elétricas, 70,1% ocorrem no local do acidente. Por isso, neste ano, a campanha Junho Laranja, promovida pela Sociedade Brasileira de Queimaduras, busca conscientizar as pessoas para os riscos representados pela eletricidade. Com o slogan "Não se choque, eletricidade queima", a campanha quer evitar que as pessoas se envolvam em acidentes desse tipo. A prevenção sempre é o melhor. A queimaduras, ela vai deixar sequelas psicológicas, sequelas físicas e muitas vezes ela leva ao óbito. Então, o ideal é que seja feita prevenção. Há países desenvolvidos, nos países desenvolvidos, você vai ter 5% dos pacientes que se queimam no mundo. E nos países subdesenvolvidos e em desenvolvimento, 95% dos pacientes que se queimam. Isso tudo se deve a essa situação sociocultural. O que tem lá de diferente daqui? Prevenção. A TV Evangelizar entrou no ar em mais uma cidade do Brasil. Agora também está na TV aberta em Santos, pelo canal 50.1. Os moradores da cidade do Litoral Paulista poderão acompanhar toda a programação de fé e conhecer melhor o trabalho realizado pela Associação Evangelizar é Preciso, a qualquer hora do dia. São mais de 70 programas na grade para toda a família. Conhecida por ser uma das praias mais movimentadas do país, Santos tem como padroeira Nossa Senhora do Monserrat. As celebrações no Dia da Santa reúnem centenas de pessoas que demonstram fé durante a missa realizada na Catedral e na procissão pelas ruas da cidade. Além disso, o município do litoral sul de São Paulo abriga o maior porto da América Latina. O Ricardo Vilches esteve por lá e você acompanha agora na reportagem. Mar calmo não faz um bom marinheiro.
Mas um dia bonito como esse foi perfeito para a estreia da TV Evangelizar em Santos. A cidade das praias, do porto e do maior jardim de orla de praia do mundo. É palmeira e amendoeira que não acabam mais ao longo de 7 quilômetros de praças. E quanta história há por aqui! O prédio da Santa Casa começou a ser erguido logo após a chegada dos portugueses ao Brasil. Um modelo inspirado na Santa Casa de Lisboa, com o nome de Santa Casa da Misericórdia de Todos os Santos. Daí a razão do nome da cidade. Essa outra construção é de 1589. A torre ao centro separa à esquerda a Igreja da Ordem do Carmo. À direita, a Igreja do Convento das Freiras do Carmo. São muito parecidas, mas só do lado de fora. A Igreja do Convento é mais antiga e tem um presbitério que reluz de longe. Não é ouro não, é madeira de lei. A igreja tem como destaque a imagem de Nossa Senhora da Boa Morte. Aliás, são duas imagens. Os escravos eram os devotos e recorriam à santa para orações de salvação eterna. Nessa época também as freiras ganharam de presente, vindo de Barcelona, na Espanha, essa outra imagem, a de Nossa Senhora do Monte Serrat, uma santa negra que por lá era conhecida como a Morenita. A edificação tem como principal característica esses azulejos azuis, pintados um a um em Portugal e trazidos para o Brasil para decorar a Igreja da Ordem do Carmo. São os mosaicos marianos que fazem parte do patrimônio histórico nacional e que a dona Marlene conhece muito bem. Aqui você tem simbologia da paixão, Então você tem os instrumentos de tortura, de crucificação de Nosso Senhor Jesus Cristo, um cálice da Eucaristia, da celebração da Eucaristia, da missa. Aqui você tem o M de Maria, daí os azulejos marianos. Parte da estrutura física do antigo convento está preservada e da história também. Dá só uma olhada nisso aqui. Esses escritos no mármore branco eram chamados de epitáfio e por um bom tempo guardaram a localização de pessoas sepultadas dentro da igreja. Benfeitores do convento, de 1851, do tempo em que falecimento se escrevia com 2 L's. Os corpos foram exumados e entregues para as famílias, mas a história permanece aqui. Então você já sabe, em Santos também tem TV Evangelizar. É só sintonizar o canal 50.1. É isso aí, histórias valiosas que o Ricardo Vilches nos traz direto de Santos e vale sempre a gente lembrar. E agora a TV Evangelizar está em sinal aberto na cidade, na TV aberta, canal 50.1. Fique ligadinho. Vamos para o intervalo, gente. No próximo bloco, o Papa Francisco continua hospitalizado em Roma, mas os médicos já afirmam que o Santo Pontífice demonstra ânimo e bom humor nesse período de pós-cirurgia. E ainda um vulcão entra em erupção na Indonésia, mesmo vulcão que em 2018 causou um tsunami, deixando centenas de mortos e milhares de feridos. O intervalo é rapidinho, a gente volta já. Pauta Aberta está de volta para este segundo bloco, são 4h33 da tarde, agora estamos ao vivo para todo o país. A você sempre ligadinho com a gente aqui na TV Evangelizar, muito obrigado pelo carinho da sua companhia. É bom o estado de saúde do Papa Francisco, que na última quarta-feira foi submetido a uma nova cirurgia na região do intestino. Ele está internado em Roma e, de acordo com os médicos, se recupera muito bem da cirurgia. Vigilante e bem-humorado. É como os médicos do Hospital Agostino Gemelli de Roma, que operaram o Santo Padre, descrevem a condição de Francisco. Segundo o cirurgião Sérgio Alfieri, que conduziu o procedimento, o Papa foi submetido à cirurgia em decorrência de um quadro chamado laparocele encarcerada, que vinha causando fortes dores. O problema, segundo o médico, estaria associado a cicatrizes de operações feitas por Francisco no passado. L'intervento chirurgico seguito 2 anni fa è stato per una patologia benigna
O intervento cirúrgico feito há 2 anos foi realizado devido a uma patologia cirúrgica benigna, assegurou o cirurgião. A diverticulite, que foi comunicada pela sala de imprensa vaticana, é uma patologia benigna, da qual o Papa está completamente curado. A patologia pela qual ele acaba de ser operado é uma patologia benigna. Não haverá nenhum rastro e nenhuma preocupação pela operação feita há 2 anos, nem pela de agora. O Papa não tem outras doenças. Não sono state trovate altre patologie, non ha altre malattie il Papa. Segundo a equipe médica que acompanha o pós-operatório, o estado geral do pontífice é bom. Os exames estão normais e os parâmetros hemodinâmicos e respiratórios estáveis. A indicação da equipe é que o Papa siga fazendo repouso. Geralmente, para esse tipo de intervento, a hospitalização dura de 5 a 7 dias. Mas é preciso considerar que o Papa é um senhor de 86 anos, que já foi submetido a 4 cirurgias e que recentemente foi tratado de uma infecção pulmonar. Levará alguns dias até que ele receba alta. Per darvi una risposta sulla degenza post-operatoria. Para que o Santo Padre possa se recuperar bem nessa fase pós-operatória, o Vaticano já anunciou que todas as agendas dele permanecerão suspensas pelos próximos dias. A tradicional audiência geral de todas as quartas-feiras aqui na Praça São Pedro, por exemplo, só será retomada no próximo dia 18 de junho. Segundo a sala de imprensa do Vaticano, o Papa vem sendo constantemente atualizado sobre as mensagens de proximidade e afeto recebidas de diferentes partes do mundo. Ele expressa gratidão pelo carinho e, como de costume, pede aos católicos que continuem rezando por ele. De Roma, na Itália, Jucinei Cardoso para a TV Evangelizar. Nós todos em orações, o mundo inteiro em orações pela pronta recuperação do Papa Francisco, que se recupera muito bem, Que bom. Boa notícia lá em Roma, pertinho do Vaticano. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, revisou e anunciou esta semana um leve aumento das previsões de crescimento mundial para 2023, mas advertiu que a economia ainda tem um longo caminho para a recuperação, apesar da pausa na inflação e da recuperação, por exemplo, da economia chinesa. A Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico, a OCDE, elevou as previsões de crescimento mundial. Mas a entidade alerta para novos riscos, destacando que a economia ainda tem um longo caminho para a recuperação. Vemos uma recuperação no horizonte, mas ainda há muito trabalho a ser feito para superar os choques do passado, disse Claire Lombardelli, economista-chefe da organização. O crescimento da economia mundial este ano será de 2,7%, uma leve alta na comparação com a previsão de 2,6% anunciada em março pela OCDE. A previsão para 2024 permanece a mesma, em 2,9%, de acordo com o relatório publicado pela organização. A economia é beneficiada por uma pausa na inflação, que registrou níveis recordes no ano passado, com o aumento dos preços da energia e dos alimentos, consequências da guerra na Ucrânia. Isso significa que os bancos centrais podem limitar os aumentos das taxas de juros, o que é um bom presságio para o acesso ao crédito das famílias e das empresas, para o consumo e, portanto, para o crescimento. Vamos falar de esporte, agora vamos falar de tênis. Depois de fazer história como a primeira brasileira a chegar a uma semifinal de Grand Slam desde 1968, a tenista Bia Haddad se despediu ontem de Roland Garros ao ser eliminada pela número 1 do mundo, a polonesa Iga Swiatek. Bia Haddad perdeu para a polonesa Iga Swiatek e se despediu de Roland Garros nesta quinta-feira. Swiatek, número 1 do mundo, fechou o jogo em 2-0, com parciais de 6-2, 7-6, em 2 horas e 9 minutos. No próximo sábado, a polonesa vai enfrentar na final de Roland Garros a tcheca Karolina Muchova. Bia Haddad se despede de Paris como a primeira brasileira a ir tão longe em um Grand Slam, desde que Maria Esther Bueno foi semifinalista do US Open em 1968. Futebol pela Libertadores da América, o Flamengo foi o único time brasileiro em campo ontem. Veja os gols. No estádio do Maracanã teve Flamengo e Racing. E o rubro-negro carioca saiu na frente com o Wesley. Matias Rojas empatou para o Racing com um golaço. E Vitor Hugo deu a vitória ao Mengão. Final no Maracanã, Flamengo 2, Racing 1. Pela Sul-Americana, Goiás ficou no empate, o São Paulo goleou no Morumbi. Acompanhe.
Pela Copa Sul-Americana no estádio do Morumbi, o São Paulo recebeu o Tolima. Caleri recebeu a bola na área, cortou o zagueiro e fez um golaço, 1-0 São Paulo. Luciano, de fora da área, fez 2-0 para o tricolor paulista. Caio Paulista ampliou e fez o terceiro. E a noite era do lateral esquerdo do tricolor. Caio Paulista fez o 4º gol do São Paulo. E David fechou a goleada no Morumbi. São Paulo 5, Tolima 0, placar final. No estádio da Serrinha, o Goiás enfrentou o Ginásio Esgrima, mas a partida terminou empatada em 0-0. E pelo Brasileirão, amanhã a bola começa a rolar pela 10ª rodada do campeonato. Acompanhe os jogos. E a abertura da rodada será às 4 da tarde no Couto Pereira, em Curitiba, onde o Lanterna Coritiba recebe a equipe do Santos, que vem patinando neste Brasileirão. Às 6h30 tem Corinthians e Cuiabá na Arena Itaquera, em São Paulo. No mesmo horário, o Atlético Mineiro tem duelo difícil contra o Bragantino, no Mineirão, em Belo Horizonte. Também às 6h30 da tarde tem Bahia e Cruzeiro na Fonte Nova, em Salvador. Mais tarde, às 9 da noite deste sábado, o líder Botafogo recebe o Fortaleza no Newton Santos, no Rio de Janeiro. Domingo às 11 horas da manhã, de novo no Mineirão, quem entra em campo é o América, no duelo contra o Atlético Paranaense. Às 4 da tarde tem clássico na capital paulista. São Paulo e Palmeiras jogam no Morumbi. No mesmo horário, em Porto Alegre, o Internacional recebe o Vasco no Beira-Rio. Mais tarde, às 6h30, tem Flamengo e Grêmio no estádio do Maracanã, no Rio. E em Goiânia, na Serrinha, o Goiás terá jogo duro contra a equipe do Fluminense. Um vulcão na Indonésia de nome curioso, chamado Anak Krakatoa, conhecido como filho do temido Krakatoa, bem mais famoso, entrou em erupção na manhã desta sexta-feira. Ainda não há relatos de danos ou vítimas, mas é uma situação muito preocupante. O vulcão Anak Krakatoa, na Indonésia, entrou em erupção nesta sexta-feira, expelindo uma coluna de cinzas a mais de 3 quilômetros de altura. A ilha vulcânica emergiu do mar no início do século passado a partir da cratera formada depois da erupção do Monte Krakatoa, em 1883, uma das mais mortíferas e destrutivas da história. Anak Krakatoa, que significa filho de Krakatoa, despejou cinzas espessas sobre o estreito que separa as ilhas de Java e Sumatra. Ainda não há relatos de danos ou vítimas depois da erupção, iniciada na manhã desta sexta-feira no horário local. Em 2018, a cratera do Anak Krakatoa desabou parcialmente quando uma enorme erupção enviou grandes pedaços para o oceano, desencadeando um tsunami que deixou mais de 400 mortos e milhares de feridos. Gente, o Dia dos Namorados está chegando e no comércio em todo o país, as pessoas estão preparadas. Um clima de otimismo mesmo para receber a demanda daqueles que buscam presentes para a pessoa amada. Em 2023, com o fim das restrições maiores dos tempos de pandemia, os números são bem positivos de crescimento. Por isso, a expectativa também é por mais vendas e não falta estratégia na tentativa de atrair aqueles clientes apaixonados. Nós vamos para o Ceará para te mostrar a expectativa dos lojistas por lá. O amor está no ar, nas vitrines e na expectativa do público que busca um presente para o Dia dos Namorados. Por enquanto, os corredores ainda estão tranquilos, mas o fim de semana que antecede o 12 de junho deve mostrar um cenário diferente. Ao longo de todo o ano de 2023, o comércio tem tido uma perspectiva muito positiva, verificando o aquecimento das vendas mês a mês. De acordo com a pesquisa Fé Comércio para o Dia dos Namorados, a previsão é um movimento na economia de cerca de 210 milhões. Cada namorado ou namorada deve gastar em média R$ 290. A pesquisa Fé Comércio apontou as intenções de compra dos clientes. 30,4% vão preferir vestuário e acessórios, 21,9% itens de perfumaria e cosméticos, 10,8% os bombons, chocolates ou trufas, 10% vão comprar sapatos, cintos ou bolsas e 9,2% vão investir nas flores. Nesta loja de perfumes, as vendas melhoraram. O presente é uma boa pedida, principalmente para aqueles namorados de primeira viagem que ficam indecisos nesta data. Às vezes acontece realmente de a gente atender um público que ele chega sem saber exatamente o gosto da pessoa que ele quer presentear. Então aqui a gente já tem todo um conhecimento dos produtos e a gente vai estudando como é o cliente, como é a pessoa,
para a gente chegar mais próximo possível daquilo que vai agradar o presenteado, né? E muitas vezes, quando isso não acontece, quando a gente não consegue ser bem assertivo, a loja também tem a facilidade de poder trocar o produto para o cliente. O sábado deve ser o dia com maior movimento, seguido de domingo e de sexta-feira. E os shoppings devem liderar as vendas. Esta gerente de marketing explica que isso acontece pelas promoções, mas também porque eles oferecem serviços agregados ao consumo. A gente faz de tudo para que o cliente viva aqui bons momentos, que ele colecione memórias. Então hoje a gente oferece para o Dia dos Namorados uma música ao vivo para aquela pessoa que quer marcar seu encontro aqui, ter o momento do jantar, dos namorados, fazer a troca de presente, tudo no mesmo lugar. Então o shopping center, ele é mais do que um centro de compras, de consumo. Ele é um local de experiências positivas. E uma velha tradição nessa época começa a dar um impulso a mais aí aos apaixonados, aos enamorados. O tradicional bolo de Santo Antônio está sendo vendido em várias igrejas pelo país. Em Curitiba, tem uma paróquia que está se destacando pela qualidade do bolo. Se 12 de junho é dia dos namorados, dia 13 é dia de enaltecer e louvar aquele que está sempre disponível para ajudar na missão do amor. É por isso que há 4 anos a paróquia do Divino Espírito Santo, que fica aqui em Curitiba, dá aquela forcinha a mais para quem quer subir no altar. A Cassiele e a Doliana são colegas de trabalho e vieram buscar o bolo de Santo Antônio pela primeira vez. Os pretendentes, elas já têm e este ano estão querendo se casar. Vi na TV o bolo e achei que parecia bem gostoso e quero tentar achar um santinho, né? Eu passo todo dia aqui na frente e devo assim, quero comprar pelo menos uma vez. A quantidade de ingredientes impressiona. São mais de 700 quilos de farinha de trigo, 300 quilos de açúcar, 100 quilos de doce de leite e 4.000 ovos. Tudo para preparar o tradicional bolo de Santo Antônio. O trabalho é voluntário e é dividido em equipes de manhã, tarde e noite, que trabalham para produzir mais de 2.000 pedaços por dia. Aqui o nosso bolo, ele é produzido todo ele aqui. Nós temos equipes desde o dia 6 até o dia 13, nós temos diariamente equipes que vêm para confeccionar, para fazer o bolo. E o bolo é bom mesmo? Nossa, é uma delícia. É novinho. Eu trouxe até aqui um para você experimentar. Olha só. E vou torcer que tenha o santo aqui para você, para renovar o seu casamento. Eu soube que você já é casado, tem um filhinho. Então isso aqui é a renovação e consolidação sempre mais. Então vamos lá, vamos provar. Vamos ver se eu tenho sorte de encontrar o Santo Antônio aqui, né? Vamos lá. Só cuida do dente. O bolo? Já, Lucas? A massa é muito boa, muito fofinha, fresquinha. E eu tive a sorte de encontrar o Santo Antônio aqui. A Mari também é voluntária e é responsável pela venda dos bolos. E o cuidado, segundo ela, faz toda a diferença. Aqui nós fazemos uma produção diária, né? O bolo é super fofinho, é um bolo saboroso, né? E muitas pessoas vêm buscar, que não nos conhecem, e retornam, né? Então a procura sempre é muito grande. E olha, se você não teve a sorte de achar um dos mais de 4.000 santinhos distribuídos nos pedaços de bolo, não se preocupe. A paróquia pensou também em quem quer levar o santo para casa. Caso não tenha a sorte de encontrar o santo, nós pensamos numa opção B. Então nós temos as imagens aqui para vender também, né? Santo Antônio pode ser levado para casa, né? Para abençoar, para cuidar, para unir as famílias e também o santo casamenteiro, né? E que Santo Antônio abençoe, né? Os apaixonados aí por todo o país. Gente, Pauta Aberta desta sexta está terminando. Muito obrigado pela sua companhia. Ótimo fim de semana. A gente se vê segunda-feira. Até lá.